Olá, pessoal, tudo bom? Doutor Me Consulta aqui com o nosso cirurgião oncológico, Leonardo Pires, porque você sabe, hoje é dia de falar sobre câncer e hoje vamos falar sobre tratamento e também diagnóstico do câncer de intestino. Tudo bom, doutor? Tudo. Achei muito interessante a escolha do tema, muito feliz, né? A gente está em pleno março azul marinho, então, que é um mês alusivo ao câncer de câncer de intestino, né? Então a gente também é voluntário nessa campanha, vamos tentar levar informação de qualidade para as pessoas que estão em casa. Muito bem, vamos começar, portanto, doutor. Eu lhe pergunto como é que a doença se manifesta no organismo? Bom, o câncer de intestino, porque assim, é o câncer do intestino grosso. Os sintomas vão depender de qual parte do intestino ele começar. O câncer do intestino, quando ele começa no intestino do lado direito, os sintomas mais comuns dele são anemia, associada às vezes a diarreia, emagrecimento. A pessoa às vezes percebe o crescimento de um tumor, um caroço aqui do lado direito. Isso aí são sintomas característicos do câncer de intestino quando começa do lado direito. Já do lado esquerdo é diferente. No lado esquerdo, o câncer ele causa constipação. Então, constipação que alterna com diarreia, as fezes vão ficando mais finas, até que chega uma hora que a pessoa não consegue mais eliminar nem gases nem fezes. Inclusive, doutor, tem a participação aqui do Gustavo do São Vicente, que ele justamente pergunta quais são os sintomas do câncer de intestino. Por exemplo, também dor abdominal persistente, como o senhor comentou, é uma das características, né? Ou tem também casos em que não aparecem sintomas específicos, assim? Assim, isso é mais comum do lado direito. O lado direito, como o intestino do lado direito é mais largo, ele mais raramente causa obstrução. A obstrução acontece mais, assim, a pessoa fica mais constipada, acumula mais gases quando o tumor começa do lado esquerdo. Entendeu? Aí, quando do lado esquerdo, não. Aí a pessoa começa a ficar constipada, começa a ter muitos gases, começa a ter muita cólica. Aí são sintomas, né, que podem sugerir que a pessoa está com câncer no intestino. Avançado nisso, nesse caso, por exemplo? Eventualmente, até tumores em fase inicial podem evoluir precocemente para obstrução intestinal. Certo. Doutor, também falando sobre os tipos de exames. Eu vi aqui que tem o chamado colonoscopia, é isso? Existe um tabu porque tem homens que não querem fazer, né, esse tipo de exame. Bom, o diagnóstico só é viável através da colonoscopia. Então, existe uma série de protocolos que recomendam que, antigamente, o próprio Ministério da Saúde recomenda que se inicie o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Pessoas que têm histórico familiar podem começar um pouco mais cedo. Algumas sociedades médicas recomendam que essa colonoscopia inicial seja aos 45 anos de idade. Pessoas que têm histórico familiar, o ideal é que as pessoas dessa família comecem a rastrear com 10 anos a menos do que a pessoa que descobriu o câncer na família. Então, se a pessoa descobriu o câncer do intestino com 50 anos de idade, o ideal é que as pessoas dessa família comecem a fazer a sua primeira colonoscopia aos 40 anos de idade, 10 anos mais cedo. E isso aí a cada 10 anos, mesmo não tendo sintoma, mesmo a colonoscopia inicial tenha sido normal. Doutor, a gente tem percebido também que tem artistas famosos que tiveram a doença. Tem a Preta Gil, que a gente acompanha nas redes sociais a luta dela, o tratamento, ela fazendo tudo certinho. A Simone também cantora. O Rei Pelé, infelizmente, acabou falecendo da doença. Enfim, é um alerta para todo mundo quanto a essa doença que tem se tornado comum, infelizmente, né, doutor? Justo. É um dos tumores que a gente vê um maior aumento de incidência ano a ano. Para ter uma ideia, no Brasil, nos últimos, da década de 90 do século passado para agora, a incidência aumentou em 67%. A expectativa é que isso aumente mais ainda. Isso se deve principalmente por questões alimentares. Um fator de risco importante para o câncer do intestino, não o único, mas um muito importante, é o consumo excessivo de carne vermelha. Então, o ideal é que as pessoas consumam menos de meio quilo por semana. Entendeu? E a gente observa assim, o câncer do intestino é muito comum. Quase 10% de todos os tumores malignos dos seres humanos são no intestino. Nos homens, ele só é superado pelo câncer de próstata e na mulher só pelo câncer de mama.
ele já é mais comum na mulher que o câncer do colo uterino. Pois é, inclusive, fica o alerta para as donas de casa que estão assistindo o Tome Consulta, que é quase hora do almoço aí, para variar na alimentação, no cardápio. Não é importante isso? Não, a gente entende que a carne vermelha é um alimento gostoso, é saudável, mas também tem que ser usada com não em excesso. Acho que tudo em excesso faz mal. A gente descobriu já que a carne vermelha também tem o seu limite. E o limite é menos de meio quilo por semana. Pronto, fica a dica aí, gente. Tem a participação agora, doutor, da Sabrina do Pricumã. Ela pergunta sobre a quimioterapia. É o único meio de tratamento? Não. A quimioterapia é uma forma de tratamento, é um tratamento muito utilizado no câncer de intestino. A terapia curativa do câncer de intestino, ela necessita que se tenha cirurgia. A quimioterapia exclusiva é direcionada a pessoas que descobrem o câncer em estágio avançado, com a doença disseminada, que não são mais candidatas à cirurgia com intuito curativo. Doutor, tem outra perguntinha aqui interessante, acabei pulando aqui, desculpa, é o Caio do bairro Buritis. Ele perguntou a seguinte dúvida: quais são os estágios do câncer de intestino? Obrigada, Caio, pela participação. Existem estágios, etapas, é isso, doutor? A pergunta do Caio foi muito interessante, né? Parece até que ele é estudante de medicina, porque acho que vai ter uma prova, né? Mas assim, vamos conversar. Desculpa, Caio, a pergunta foi muito boa. Bom, todo câncer ele é estratificado em estágios, dependendo do momento da extensão da doença no momento do diagnóstico. O estágio 1 é quando a doença está localizada, normalmente assim, em fase inicial, no local que ela surgiu, ou seja, é um pequeno tumor no intestino. O estágio 2 é esse mesmo tumor um pouquinho mais avançado localmente. O estágio 3, normalmente, são os tumores que já têm doença com disseminação nos gânglios linfáticos. E o estágio 4 é quando a doença já está acometendo órgãos à distância. Por exemplo, o tumor do intestino já tá com metástase para o fígado, para o pulmão, para outra parte do corpo. Então, o ideal é que se descubra e se inicie o tratamento no estágio mais precoce possível. Os tumores descobertos e tratados no estágio 1, a chance de cura é de quase 100%. Entendeu? No estágio 3 é da ordem de 70%, e no estágio 4 é de cerca de 20%. Doutor, geralmente são realizadas cirurgias, utilizam remédios moleculares, tem a quimioterapia, depende de cada etapa, como o senhor mencionou agora há pouco? Isso. Os tumores em fase inicial são tratados basicamente apenas com cirurgia, excetuando os tumores do reto. O reto é a porção mais final do intestino grosso. Normalmente a gente busca associar, antes da cirurgia, fazer a que a gente chama de quimio-radioterapia, para aumentar a chance de a gente conseguir preservar o ânus. Porque os tumores do intestino, do reto, no caso, quando eles estão muito próximos do ânus, a gente às vezes é obrigado, e antigamente sempre era obrigado a retirar o ânus junto. A pessoa tinha que usar colostomia o resto da vida. Hoje, com os avanços que a gente tem de tratamento, da radioterapia, da quimioterapia, a gente consegue, na maioria das vezes, até em tumores bem próximos do ânus, preservar o ânus e a pessoa não ter que usar colostomia o resto da vida. Colostomia é aquela bolsinha que a pessoa usa ou provisoriamente ou definitivamente por onde saem as fezes. Doutor, doenças já pré-existentes, elas podem desencadear num câncer de intestino? Bom, existem uma série de doenças associadas. A principal delas é a obesidade. Então, assim, a obesidade, o sedentarismo, são fatores de risco importantes para o câncer de intestino. Algumas síndromes genéticas, assim, a polipose intestinal algumas síndromes genéticas associadas que associam câncer do intestino com câncer de mama e câncer do útero também são doenças importantes associadas ao câncer de intestino, mas principalmente, o principal fator de risco está ligado à questão alimentar. Mas a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo também são fatores de risco importantes que podem ser controlados para reduzir a chance da pessoa ter câncer no intestino durante a vida. Doutor, para finalizar, quando infelizmente se detecta a doença, é um baque para todo mundo, né? Quando é tumor, câncer no organismo. Mas o que a pessoa que detecta, porventura, câncer no intestino, ela deve fazer? Claro, ter acompanhamento médico, ter toda uma equipe multiprofissional, o que é recomendado? Bom, primeiro é entender a importância do tratamento. O tratamento é a única forma que existe da pessoa obter a cura.
ou, em caso de doença avançada, que ela consiga ter a melhor qualidade de vida e a vida mais extensa possível. Então, hoje em dia, cada vez mais, temos mais recursos para tornar a chance de sucesso do tratamento maior, entendeu? As pessoas, hoje em dia, a gente tem mais acesso a técnicas cirúrgicas mais avançadas, a medicações mais modernas, a radioterapia, quando necessário. Então, cada vez mais a gente consegue, inclusive, assim, descobrir mais precocemente, mais pessoas cada vez mais fazem a colonoscopia regularmente, né, conseguem descobrir em fase inicial. Assim, cada vez a gente tem mais gente curada do câncer do que o contrário. Doutor, obrigada pela participação aqui, um assunto de extrema relevância, e até a próxima com mais temas para as pessoas assistirem em casa e cuidarem mais de sua saúde. Não, com certeza. Eu espero que as pessoas reproduzam, sempre digo isso, que reproduzam nossas informações, que são de qualidade, são checadas, né, são fontes seguras, que compartilhem, que também se tornem voluntários nesse março azul marinho. Pronto, tá certo. Até a próxima, doutor.